Alô, alô, galera. Forte abraço para vocês, o professor Natanael. É uma honra, é um prazer, é uma alegria estar com vocês. Mais essa oportunidade para a gente conversar sobre um dos assuntos mais importantes da nossa querida história, da nossa amada disciplina História. Eu estou falando da Revolução Industrial. Não perca nem um segundo dessa aula, porque ela vai ser muito importante para você. O tema Revolução Industrial, pessoal, ele perpassa caminhos que atravessam a geografia, que falam sobre história, que perpassa a sociologia e até mesmo no campo filosófico. Isso quer dizer que nas quatro ciências ou nas quatro matérias, disciplinas, nas quatro áreas das ciências humanas, a Revolução Industrial é um assunto que costuma ser digamos assim, abordado, né? Cobrado. De maneira que, se você aprender bem a Revolução Industrial, você vai estar se capacitando aí para futuros exames, né? Nessas disciplinas, quer seja no Enem, quer seja na UPE, o exame seriado da UPE. Então, a gente está sempre preparando vocês ou buscando preparar vocês para esse tipo de exame, e, claro, para as nossas avaliações bimestrais aqui na escola mesmo. Vem comigo que o assunto é muito importante, é curioso, é instigante. O assunto também é muito fácil e simples de ser compreendido. Eu tenho certeza que você não apenas vai gostar, mas também vai conseguir assimilar tudo aquilo que a gente vai apresentar aqui para você. Tá legal? Eu vou já começar aqui dividindo a tela, né? Porque a partir da divisão da tela, eu exatamente tenho a oportunidade de mostrar é, o slide que eu preparei para a gente discutir, para a gente dialogar, para a gente conversar, penso eu, que agora você deve estar vendo aí, num plano maior, não é? Essa lâmina inicial do nosso slide. E eu vou destacar aqui as três gravuras que eu coloquei nessa lâmina. Primeiro, tempos modernos. Se você não assistiu, eu penso que você já deve ter assistido Tempos Modernos. Mas se você não assistiu esse filme, corre no YouTube, qualquer oportunidade que você tiver, quer seja durante a semana, à noite, durante o dia, hora de almoço, quer seja num final de semana, tem um tempinho, vai ver o filme, é curtinho, tem 1 hora e meia, e você encontra no YouTube. Porque esse filme ele é de 1936, olha só, mas ele permanece absolutamente atual. Infelizmente, porque as coisas, as mazelas, os problemas, as denúncias, as críticas, os problemas que são ali relatados, era para ser coisa do passado, era para ser coisa ultrapassada, coisa que não existe mais, coisa que ficou distante no tempo, mas infelizmente não, são coisas muito atuais. Ele se passa no fim da depressão da economia mundial, né, causada pela crise gerada pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, é bem legal. Tem a ver, sim, um pouco com a Revolução Industrial, principalmente na terceira etapa. A gente vai ver que são 3 etapas e a gente está nessa terceira etapa ou fase, né, da Revolução Industrial. Então é um clássico do cinema, um filme impecável, absolutamente indispensável que o estudante assista, por isso recomendo que você, se tiver um tempinho, dê uma olhadinha, tá? Também como referência aqui nessa lâmina, ao lado da gravura do Chaplin, eu coloco chaminés despejando aí no ar o monóxido de carbono, o dióxido de carbono e outras substâncias mais geradas pela queima do carvão mineral. O carvão mineral, pessoal, como o próprio nome já diz, é um minério, não é o carvão obtido da queima da madeira, né? O carvão vegetal, não é esse tipo de carvão. Ele foi bastante utilizado, principalmente na primeira e segunda fase da Revolução Industrial. Ainda é um pouco utilizado hoje, mas em menor escala. Foi bastante utilizado como combustível para as caldeiras nas indústrias. E, obviamente, era extremamente poluente. Então, quando a gente fala de Revolução Industrial, a gente precisa ter em mente alguns fatores positivos que a Revolução Industrial proporcionou. A gente vai tentar esboçar aqui. Eu vou dividir essa aula em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou até é, eu vou até o final do século XVIII, né? Vou conversar sobre isso. O pioneirismo inglês, né? Como é que foi essa revolução industrial, como é que começou a acontecer, por quê, etc.
No segundo momento, a gente vai para o século XIX, século XX, a segunda etapa, a terceira etapa da Revolução Industrial, mas numa outra aula. E depois eu vou fazer uma aula com vocês, né, aqui para vocês, melhor dizendo, só com resolução de questões. Você sabe que eu gosto de dividir o estudo de história nesse tripé, né? Explicação, leitura e também a resolução de questões. Tá legal? Fica a dica e você já sabe disso, eu não tenho dúvida de que você já vem praticando isso. Bom, então eu dizia que a Revolução Industrial ela tem uns impactos, não é? Alguns poucos positivos, a gente vai falar ao longo da nossa exposição, não só hoje, mas nos próximos encontros, né? E muitos negativos, entre eles a questão da poluição, tem um impacto geográfico ou na paisagem geográfica, né, no sentido de desmatamento, de poluição. A mudança urbana ela vai sofrer um baque impactante. Temos na questão da sociologia, a gente tem um surgimento de duas classes sociais importantíssimas, né, a burguesia, o proletariado, vamos falar bastante sobre isso. Então, no tocante também à filosofia, a gente trabalha muito a questão da exploração da mão de obra. Então, gente, assim, é um assunto riquíssimo que nos dá muitas possibilidades, né, de trabalhar e de enveredar por diversas outras ciências que não a história, conforme acabei de dar alguns exemplos aqui para vocês. Na parte de baixo da lâmina, você encontra uma locomotiva, né, símbolo também, um dos símbolos da Revolução Industrial, porque representou uma revolução também nos transportes, né? Tanto de cargas, os vagões tinham a capacidade de transportar mercadorias, né? Um volume absurdamente maior por terra do que os animais, outras formas, né? Carroças, etc. E também o transporte de pessoas, obviamente. A gente vai falar sobre isso, tem muita coisa para a gente discutir. Nós vamos começar pelo conceito, e sempre que eu apresento o conceito, eu gosto de diferenciar, porque é importante diferenciar, fábrica de indústria, tá? Na verdade, o nome correto do que acontece na segunda metade do século XVIII na Inglaterra, o nome correto não seria nem Revolução Industrial. Tá errado não, mas o mais apropriado, né, seria chamarmos de Revolução Fabril, ok? Porque o que vai realmente acontecer é o surgimento da unidade fabril. Fábrica e indústria, em seus termos mais primitivos, né, digamos assim, tem uma conotação um pouco diferente. A indústria, pessoal, ela existe praticamente desde que o homem começou a habitar em sociedade, não é? Desde que o homem é homem, podemos dizer assim. Então, quando lá na pré-história o homem coletava espigas, frutos, extraía raízes da terra, conseguia tirar de um lago, de um rio, peixes, crustáceos, não é? Você trabalha aquela matéria-prima, tratando, moldando, de modo a tornar em um produto que pode ser não apenas consumido, mas pode ser trocado, pode ser negociado. Isso é o núcleo do que a gente chama de indústria, a transformação, mediante muitas vezes até mesmo da utilização de ferramentas, de utensílios apenas, a transformação de matéria bruta em matéria-prima e de matéria-prima em um produto consumível, em um produto que pode ser negociado, trocado, como já dissemos agora há pouco. A fábrica não. A fábrica ela pressupõe um espaço físico, não é? Um galpão, um ambiente. Ela pressupõe horários de início, de término, de jornada de trabalho. Ela pressupõe funcionários e, principalmente, a fábrica trabalha com a maquinofatura. Não apenas com ferramentas, instrumentos, utensílios, mas com máquinas. É isso que a gente está estudando. É a Revolução Fabril, tá? É o surgimento de fábricas que utilizavam máquinas para produzir mais em menos tempo, né? Para paulatinamente, é por isso que eu digo que a gente está
da Revolução Industrial. A gente está no curso dela ainda, pelo menos na sua terceira etapa, porque é a substituição do trabalho manual pelo trabalho executado pela máquina. Hoje a gente pode falar, por exemplo, de robotização, a gente pode falar de um sistema de automoção, a gente pode falar de um sistema de informatização, não é? E no século XVIII foi a maquinofatura, foi a substituição do trabalho braçal pelo trabalho mecanizado, digamos assim. Tá legal? É isso que a gente está estudando, tenho certeza que você entendeu. Daqui a pouco eu falo sobre essa fotografia desses meninos trabalhando aí, porque é um dos focos da gente daqui um pedacinho. Então, ó, só para apresentar os conceitos, né? O que é a indústria é todo esforço do homem para transformar a matéria-prima em mercadoria, não necessariamente com uso de máquinas. Pode ser de forma artesanal, pode ser de forma manual, pode ser como um trabalho mais simples, né? Diferentemente da maquinofatura, que aí você tem uma produção em série, você tem uma produção em larga escala, não é? Com todo o conjunto de mudanças que a unidade fabril vai impactar e vai ocasionar na vida das pessoas, na sociedade, nos ambientes, no impacto geográfico, ambiental, etc. Tá legal? Vamos nessa. Bom, eu dizia agora há pouco que a Revolução Industrial é dividida nessas três fases, que você agora está vendo nessa lâmina agora de forma bem cristalina. A primeira fase ela começa na segunda metade do século XVIII, a máquina a vapor. O vapor é a energia motriz dessa primeira etapa, tá? Mas durou muito tempo. Você pode ver naquele filme Titanic, um filme lançado em 1997, né? Eu acho que você já deve ter assistido esse filme, ou pelo menos de ouvir dizer. O filme Titanic ele é ambientado no ano de 1912. Foi quando aconteceu o acidente com aquele transatlântico. Você percebe, assistindo aquele filme, que mesmo em 1912, os barcos ainda eram a vapor. Pelo menos aquele barco era a vapor, então se utilizava o vapor como energia motriz, né? Você vê que nas caldeiras que eram alimentadas por lenha, por carvão mineral, por outros combustíveis, né? Para que na queima ocorresse exatamente o calor necessário ali para a produção de vapor. Então dura muito tempo a utilização do vapor como energia motriz. Mas já no fim do século XIX, você começa a ter um outro elemento aí, que é a eletricidade, tá? E a eletricidade, pessoal, tá aí, ó, na segunda etapa, tem um impacto muito grande na produção fabril. Porque antes a produção ela tinha que parar em função da ausência da luz natural. Com a eletricidade, com a luz elétrica, acaba esse problema. E pode-se fazer, inclusive, turno, né, ininterrupto em função da luz artificial que propicia o trabalho acontecer, mesmo à noite, mesmo pela madrugada. Temos também o surgimento do motor a combustão, surgimento dos combustíveis fósseis, né, o petróleo, o aço para substituir o ferro, tá certo? E o início do desenvolvimento das tecnologias de comunicação, o telégrafo e também concomitantemente, quer dizer, ao mesmo tempo, o telefone, tá certo? Terceira fase, aí vem realmente chegando nos tempos atuais. Aí a gente tem que falar da nanotecnologia, aí a gente tem que falar da mecatrônica, aí a gente tem que falar da biotecnologia, aí a gente tem que falar da robótica, da informática, dos satélites, do processo de informatização. Né? Antigamente você ia ao banco e você precisava de um funcionário se você quisesse sacar, se você quisesse transferir valores de uma conta para outra, se você quisesse fazer um outro tipo de operação, como um depósito, como um empréstimo. E hoje você faz isso sozinho. Como? A máquina faz, não é? Então você vai no caixa eletrônico e você faz praticamente tudo no caixa eletrônico. Às vezes dentro de casa, né? Com o próprio aplicativo do banco no smartphone, no celular. Então, o que é isso? É a paulatina, quer dizer, aos poucos, é a paulatina substituição do homem pela máquina. Quando é que começa isso? Começa em meados do século XVIII,
na Inglaterra, no processo que a gente chama de Revolução Industrial. É isso que a gente está estudando. Veja que é coisa do nosso dia a dia. Veja que o passado não está necessariamente numa época inacessível, né? Não, são coisas que resultam ou resultaram no mundo que hoje a gente vive, no mundo que hoje a gente está inserido. Isso é o fascinante da história, né? Perceber isso, essa cadeia, né? Essa concatenação do ontem com o hoje. Que o hoje só é o hoje, assim como a gente percebe, como a gente está vendo, pelo que aconteceu ontem. Então, olhar, né, essas origens, esse passado, essa história, nos dá a real noção do momento presente. Bom, aqui a gente fala um pouquinho sobre essa passagem, certo? Do trabalho alicerçado nas manufaturas para o trabalho fabril, que vai estar alicerçado na maquinofatura. No passado, na Idade Média, no século, mesmo no começo da Idade Moderna, o produtor, eu vou colocar aqui, vamos colocar como exemplo o cara que vendia sapatos. Ele geralmente era o próprio produtor dos sapatos. Às vezes, até criava os carneiros, as ovelhas, e ele abatia para obter o couro, e ele curtia o couro, desenhava os moldes, colava, pregava, pintava, encaixotava e vendia ao consumidor final, que era o usuário desse sapato. Então, esse trabalhador ele era ao mesmo tempo dono. Claro que ele tinha ajudantes, né? Uma oficina de fundo de quintal, de artesanal, e tinha os seus auxiliares, né? Mas ele participava de todas as etapas da produção desse bem, que no exemplo que eu estou dando é um sapato, tá certo? Além de ser o dono da matéria-prima, de ser o dono das ferramentas, de ser o dono do ambiente onde ele trabalhava e do produto final. O que vai acontecer com o advento da maquinofatura da Revolução Industrial? Isso vai se acabar, certo? Claro que não de uma vez, é uma coisa gradativa, né? É um processo. Então, o trabalhador que faz o sapato, ele não vai ser mais o dono, porque ele vai ser um funcionário, né? Ele não vai ser mais o dono do ambiente, nem da matéria-prima, nem das ferramentas, utensílios, muito menos da máquina ou do produto final. O que é que esse trabalhador tem? Vai ser dono de quê? Única e exclusivamente da sua força de trabalho. E o que é que ele faz com essa força de trabalho, que é a única coisa que ele tem? Ele vende, ou aluga, enfim, para o empresário, que é o dono de tudo isso. O burguês, né? Que é o detentor do meio de produção de riqueza. O burguês compra ou aluga essa força de trabalho em troca de um salário mensal, ou semanal, ou quinzenal. É isso que vai acontecer. E o que Marx chamava, o Karl Marx chamava também de alienação do trabalho, porque esse trabalhador que faz o sapato, ele não vai mais ter a noção do todo da produção daquele bem, porque ele vai trabalhar em apenas uma etapa da produção daquele bem. Ou ele só encaixota, porque a produção é em série. É uma esteira, né? Você vê isso no filme Tempos Modernos. É uma esteira, o produto vai passando, cada funcionário, ou cada grupo de funcionários, fica responsável por uma etapa. Se um está encaixotando ali na frente, é porque o outro atrás já pregou, já colou, já pintou, né? Já fez os trabalhos prévios para que aquele mais adiante tenha a função de encaixotar, embalar, ensacar, tá? Empilhar para depois ser distribuído, muitas vezes para fora do país. Você não tem noção. Lá na manufatura, o cara fazia por encomenda. Ele sabia quem ia consumir aquele sapato, quem ia usar, a quem ele ia vender. Mas com a maquinofatura, você produz tanto, você não sabe quem vai comprar aquilo. Você não sabe, você não tem noção de quem vai consumir aquilo. Você, como funcionário, empregado da fábrica. Vai percebendo? As mudanças, elas foram gritantes, elas foram gigantescas, elas foram impactantes e elas foram definitivas, né? Elas continuam acontecendo. Eu acho que você está percebendo como é que foi essa mudança aí do trabalho manufaturado para o trabalho maquinofaturado, certo? Então, vamos nessa. Olha só.
Eu agora quero falar sobre essa fotografia, tá? Preste atenção que é bem curioso. Nela vemos uma fábrica, melhor, é uma fábrica, né? E vemos uma máquina de tecer, fabricar tecidos. E vemos duas crianças nela. O trabalho com as máquinas fez com que o trabalho deixasse de ser, ou deixasse de requerer, exigir força, e passou a ser repetitivo. Você vê isso no filme, inclusive, em tempos modernos. É, a função do funcionário, do empregado na fábrica, é operar essa máquina, que requer trabalho repetitivo. Você tem que estar fazendo um determinado manejo ali repetitivamente. E isso poderia ser feito por crianças e mulheres, porque não precisava da força muscular, né, do homem. Sendo que as crianças, o que você, como burguês, pagaria para crianças e mulheres era um salário infinitamente menor do que o pago por um homem adulto. Então, houve bastante, sem piedade, bastante mesmo, exploração da mão de obra, tanto feminina quanto infantil. Não havia lei que regulasse esse trabalho, não havia legislação trabalhista, não havia indenização por acidente de trabalho, muito menos EPI. Note você que as crianças estão trabalhando aí sem qualquer tipo de proteção. Não tem bota, não tem capacete, não tem luva, não tem protetor auricular, não tem óculos, não tem máscara, não tem nada. Não existia isso. Não é? E como é que isso veio a aparecer? Os burgueses foram bonzinhos e pensavam na segurança e no bem-estar dos funcionários e passaram a fornecer tudo isso para eles? É lógico que não, né, pessoal? É claro que não. Isso foi fruto de greve, de protesto, de paradas, de revoltas, de revoluções, ok? Para que a classe trabalhadora fosse, aos poucos, obtendo seus direitos, melhorias, que estão longe de ser as ideais, mas que no passado, olhando para a história, você percebe o quanto que já mudou, não é? Então eu coloco essa fotografia exatamente também para nos fazer pensar em tudo isso que eu acabei de refletir aqui com vocês. Sobre essa questão dos tópicos que eu apresento nessa lâmina, utilização de máquinas, divisão do trabalho, tá? De modo que o trabalhador ele passa a fazer apenas uma etapa da função de produzir um bem, ele faz uma etapa apenas, ok? Produção em série, porque a produção em série, em larga escala, ela vai baratear o custo do produto. Quando você faz manual, quando você faz artesanal, tá? Aquilo tem um preço maior, porque dá mais trabalho, leva mais tempo para fazer, não é? Agora, quando você produz uma carrada, digamos assim, num dito popular, tudo do mesmo jeito, tudo igualzinho, tudo em grande quantidade, tudo em série, em larga escala, é óbvio que esse produto ele poderá ser comercializado por um preço mais acessível. E a dinâmica do tempo da produção, a gente já falou aqui, né? O cara virou escravo do tempo agora. Produzir mais em menos tempo, com o menor custo possível, maximizando os lucros, da forma mais exponencial possível. Você imagina o salário de fome que essa gente recebia. Tem muitos filmes para a gente trabalhar sobre essa temática. Se tivéssemos a oportunidade de vermos juntos, certamente abordaríamos isso de uma maneira mais profunda. Mas já é um bom começo você assistindo Tempos Modernos, tá? Caso você ficou curioso, tenha ficado curioso para ver o filme. E se já viu, rever. Vale a pena. Muito bom. Por que a Inglaterra foi a pioneira, gente? Por que, que a Revolução Industrial ela aconteceu primeiro lá? É certo que se irradiou, que se espalhou por outros países. Mas por que começou lá? A Inglaterra reunia um conjunto de coisas que foram fertilizantes, né, para essa revolução acontecer lá. Em primeiro lugar, pessoal, a Inglaterra estava explorando o norte da América. Então, matéria-prima não faltava. Madeira, pele, minérios, né? Então, tinha bastante matéria-prima. No próprio território inglês tinha
muitas jazidas de ferro e carvão mineral, que era combustível, era elemento-chave da indústria de base. O que é a indústria de base? É a siderúrgica, tá? Que trabalha com a fabricação de ferro. Isso é a indústria de base, ok? Também ocorre o que os historiadores marxistas chamam de acumulação primitiva de capital. Quando capitais vultosos foram acumulados na Inglaterra, advindos muitos deles do ouro do Brasil, que foi explorado aqui no Brasil. Portugal devia somas e somas aos ingleses e usava, gente, parte do ouro extraído no Brasil para quitar e amortizar essas dívidas, mas os ingleses foram acumulando esse capital. Capital é investimento, né? E vão financiar realmente a pesquisa e o desenvolvimento de máquinas que, obviamente, faziam o trabalho, substituindo o trabalho manual de forma muito mais eficaz. Além do mais, a Inglaterra tinha uma mão de obra disposta a se submeter a jornadas de trabalho que não raramente ultrapassava as 12 horas de trabalho. Chegava a 14 horas de trabalho diário, todo dia. Por que a Inglaterra tinha tantos pobres? Porque houve um sistema conhecido como enclosures, ou cercamentos, onde pequenos poceiros, pequenos proprietários de terra, pequenos agricultores foram expulsos de suas terras, terras estas que foram apropriadas ali por latifundiários, né, por grandes empresários, a fim de se criar ovelhas e fazer pasto para essas ovelhas, porque era da ovelha que se tirava lã, e a lã era a matéria-prima base para a indústria têxtil, ou seja, para a produção de tecidos. Essa gente empobrecida vai para as cidades, Manchester, Liverpool, Londres, né, e outras cidades mais inglesas, famintas, essas populações desassistidas, necessitadas, elas faziam de tudo e estavam realmente dispostas, pela necessidade que enfrentavam, a se submeter a trabalhos tão perigosos nas fábricas, né, sem nenhum tipo de segurança, com uma remuneração muito precária. Então, sabe, a Inglaterra tinha esse conjunto de coisas que acabou resultando num pioneirismo da Revolução Industrial. E agora a gente está chegando numa reta final da nossa aula. Eu explico para vocês alguns slides aqui sobre os pioneiros da tecnologia a vapor, que vão ser os grandes responsáveis, né, revolucionários, que vão contribuir substantivamente para a eclosão dessas máquinas, para o surgimento dessas máquinas que vão impactar na produção de bens como, por exemplo, os tecidos, né, e outros bens de consumo duráveis e não duráveis. O primeiro desses caras é o James Watt. E o James Watt, ele cria nada mais, nada menos que o primeiro motor a vapor. Esse motor a vapor, tá aqui um organograma que o mostra de forma assim bastante simplista, né? Ele vai ser utilizado posteriormente, vai ser aperfeiçoado, né? Para ser utilizado em locomotivas, chamadas Maria Fumaça, né? Os barcos a vapor e nas máquinas de tecer, de fiar, né? De produzir tecidos. Então tudo começa com o James Watt, tá? A partir de sua invenção, ali por volta de 1760. Temos também o Robert Fulton, que adapta, como eu já acabei de adiantar para vocês, né? Adapta o motor a vapor para o uso em embarcações, surgindo então o barco a vapor, que vai substituir o barco à vela. O barco à vela, com aqueles panos estendidos, aquelas velas gigantescas, dependia muito das condições climáticas, dos ventos a favor, uma série de variáveis. E os homens não têm controle algum. Mas com o motor a vapor, acabou o problema. O homem vai para onde ele quiser, independentemente dessas circunstâncias variáveis, as quais não se tem nenhum tipo de controle. E o Richard Stravinsky, que adapta essa tecnologia do vapor e vai criar a primeira locomotiva. Pronto.
aí você tem uma revolução nos transportes, porque as mercadorias elas eram transportadas por terra no lombo de animais. E no lombo de animais, essas mercadorias, quando eram perecíveis, por exemplo, frutas, né, por exemplo, você tinha uma perca muito grande em função de chuva, de condições inadequadas ali no ensacamento, do tempo que levava para se chegar até os consumidores finais, ou até os mercados, ou até os portos para serem embarcados, e depois outra viagem em destino a outros países, outros continentes. O trem resolvia o problema, porque os vagões, né, eles cabiam e cabem uma grande quantidade de produto e transportavam essa mercadoria num tempo muito mais reduzido, obviamente, do que no lombo de animais. Sem falar no transporte de pessoas também, encurtando distâncias, as ferrovias. A Inglaterra tem uma tradição do uso de trens muito grande, tem uma linha férrea, né, como a gente chama, tanto que passou isso para os Estados Unidos, para a Índia, países que foram colonizados pelos ingleses, têm em sua tradição a utilização muito grande de transporte ferroviário. Bom, sobre as consequências da Revolução Industrial, que são muitas, aí eu vou deixar para um outro momento, tá? Porque aí a gente vai discutir bastante. Tem muito ponto, tanto negativo quanto positivo, porém mais negativo, certo? Para a gente dialogar, eu tenho certeza que depois a gente vai explorar esse assunto de uma forma mais tranquila. Espero que você tenha gostado. Agora é ler e ler bastante e resolver questões, né? Como eu sempre digo, explicação, leitura, resolução de questões. Beleza? Valeu, gente. Eu me despeço por aqui e convido você para a próxima aula de história. Tchau. Valeu.